Há histórias que Deus permite que venham à luz, não para condenar, mas para acordar as almas adormecidas. E entre essas histórias, há uma que Santo Afonso Maria de Ligório, o doutor da Igreja e mestre da vida moral, registrou com lágrimas e temor. A história de uma freira que viveu cercada pelos muros do convento, mas que carregava dentro de si um abismo de silêncio e culpa. Uma alma que recebeu o corpo de Cristo não como remédio, mas como julgamento. E quando a morte chegou, o próprio céu revelou o peso da verdade. Hoje, nas palavras de Santo Afonso, você vai conhecer uma das mais temidas advertências da vida cristã: a freira que foi ao inferno por comungar em pecado mortal. Mas antes de ouvir o relato, recordemos quem foi aquele que o transmitiu com amor e temor. Santo Afonso Maria de Ligório, o advogado que abandonou os tribunais dos homens para servir o tribunal de Deus. Seu olhar penetrava os mistérios da alma e sua voz tremia ao falar da Eucaristia, porque sabia que ali habitava o próprio Cristo vivo. Chamado de o doutor da moral, Santo Afonso não falava de leis frias, mas de corações que se perdem quando esquecem o amor. Ele nasceu para despertar a consciência dos homens e para recordar ao mundo que a misericórdia divina não exclui a justiça eterna. Em seus escritos, ele uniu fogo e doçura, ternura e advertência. E entre as histórias que relatou, uma ficou gravada como selo ardente: a história de uma freira que comungou em pecado mortal e cujo destino revelou o peso do sacrilégio contra o corpo de Cristo. Mas antes dessa revelação, é preciso conhecer quem foi Afonso e como Deus o preparou para ser a voz que defendeu o altar e denunciou o pecado. Nápoles, século XVIII. A cidade respirava música, política e orgulho. No meio dela, um jovem brilhava entre os mais sábios. Afonso Maria de Ligório, filho de nobre família, advogado de talento raro, dono de uma mente que encantava juízes e reis. Tinha tudo o que o mundo admira: prestígio, inteligência e aplausos. Mas dentro dele, algo queimava em silêncio. Nas noites após as audiências, Afonso se ajoelhava diante do crucifixo e perguntava a si mesmo: para quem estou vivendo? Para a glória dos homens ou para a glória de Deus? Um dia, no auge da carreira, ele defendeu um caso complexo com perfeição. Era certo que venceria, mas, por um detalhe injusto, foi derrotado. Afonso saiu daquele tribunal abatido, caminhou pelas ruas de Nápoles com o coração ferido e pronunciou as palavras que mudariam seu destino. Ó mundo enganador, agora te conheço. Adeus, tribunais da terra. De hoje em diante, só defenderei as causas de Deus. Foi ali, no silêncio da derrota, que nasceu um santo. Afonso entregou sua toga, seus títulos e suas riquezas. Vestiu o hábito de um simples sacerdote e passou a caminhar entre os pobres, os esquecidos e os doentes. Nos becos de Nápoles, ele descobriu um tribunal mais alto, o Tribunal da Consciência. Ali, ele viu que o maior inimigo da alma não é o pecado em si, mas a frieza espiritual que o torna normal. E foi diante do altar, no brilho silencioso da Eucaristia, que Afonso sentiu o chamado mais profundo de sua vida. Defendei o meu corpo que é desprezado, desperta as almas que me recebem sem amor. A partir desse dia, Afonso se tornaria o defensor da Eucaristia, o apóstolo das consciências, o pregador que via no pecado mortal uma ferida que sangra o próprio coração de Cristo. Seus sermões inflamavam, suas palavras convertiam. E muitos diziam que, quando Santo Afonso fala do inferno, é por ter visto que o amor de Deus sofre quando é traído. Quando Afonso foi ordenado sacerdote, o povo de Nápoles começou a vê-lo como um homem de outro tempo, alguém que caminhava entre os vivos com um olhar fixo nas realidades eternas. Sua voz tremia quando falava do altar, e muitos diziam que, ao celebrar a missa, seu rosto se transfigurava diante da hóstia consagrada. Ele chamava o altar de Meu Calvário e a Eucaristia de O Coração Vivo de Deus. Mas foi no confessionário que o fogo se acendeu.
Afonso ouvia as almas com ternura, chorava com os pecadores e às vezes passava horas inteiras diante de uma só confissão. Ele sabia que o pecado mortal não é apenas uma queda, é um silêncio imposto ao amor de Deus. Em seus sermões, dizia com voz profética: quem se aproxima da Eucaristia em pecado mortal não recebe o corpo do Senhor, mas traz o corpo do Senhor como testemunha contra si. A mesa do altar se torna o tribunal da alma. E então acrescentava com lágrimas: Cristo se oferece como pão, mas muitos o recebem como fogo. Era essa visão profunda da Eucaristia que fazia Afonso temer pelo destino das almas descuidadas. E um dia, para confirmar o peso de suas palavras, Deus permitiu que chegasse até ele um acontecimento terrível, que ele mesmo registrou para advertir o mundo. O caso ocorreu em um convento e envolvia uma mulher que todos julgavam piedosa, mas que escondia o mais silencioso dos pecados: o sacrilégio contra a Eucaristia. Santo Afonso ouviu o relato, investigou o ocorrido e chorou amargamente diante do altar. Ele escreveu: Deus quis mostrar, por meio desta alma, o que acontece quando alguém se aproxima do corpo de Cristo com um coração separado dele. Era noite de vigília e as irmãs a encontraram caída em seu leito, fria e sem vida, com o rosário ainda entre os dedos. Rezaram por sua alma, acreditando que ela havia ido ao céu. Colocaram seu corpo diante do altar, cercado de velas, e começaram o cântico do repouso eterno. Mas o que aconteceu em seguida seria lembrado por gerações. Santo Afonso descreve o fato com precisão e temor. Enquanto o corpo era velado, uma luz intensa surgiu diante do altar, e dela saiu a figura de um anjo com semblante severo. O anjo se aproximou do corpo da freira e, com a ponta do dedo, tocou 3 vezes sua garganta. A cada toque, uma hóstia consagrada saiu de sua boca e caiu no chão, brilhando como chamas que ardiam sem consumir. O convento inteiro ficou tomado de pavor. As irmãs caíram de joelhos. E o anjo, antes de desaparecer, pronunciou palavras que ecoaram no silêncio. Estas são as hóstias que ela recebeu indignamente. Que todos saibam, o corpo de Cristo é vida para os puros e fogo para os impenitentes. Depois disso, um odor terrível encheu o lugar. O rosto da freira, antes sereno, tornou-se sombrio, como pedra queimada. Santo Afonso, ao saber do acontecido, chorou diante do tabernáculo e escreveu: Deus quis mostrar com este sinal que nenhuma comunhão feita em pecado passa despercebida diante de sua justiça. Melhor seria 1000 vezes abster-se do que receber o Rei dos Céus com um coração do inimigo. Depois disso, o caso foi registrado e comentado por teólogos e confessores. E Santo Afonso, até o fim de seus dias, nunca deixou de advertir os fiéis. Quem se aproxima da mesa do Senhor, aproxime-se com amor, arrependimento e fé, porque ali Deus se dá, mas também ali Deus se revela como juiz. Depois daquele acontecimento no convento, Santo Afonso permaneceu longo tempo em silêncio. Ele não buscava curiosidades, mas compreendia que Deus havia falado por meio de um sinal terrível. Diante do tabernáculo, com o rosto em lágrimas, ele escreveu as palavras que atravessaram os séculos. O amor de Cristo se humilha até se esconder sob o véu do pão. E ainda assim, há almas que o recebem com o coração entregue ao inimigo. Oh, quantas comunhões se tornam chagas em vez de graças! Para Afonso, a Eucaristia era o cume da misericórdia, mas também o espelho da justiça divina. Ele ensinava que o mesmo corpo que santifica os puros inflama os ímpios em fogo espiritual. Não porque Cristo queira punir, mas porque o pecado e a luz não podem habitar juntos. Em uma de suas homilias, ele dizia: quando alguém comunga em pecado mortal, é como se fechasse o coração à graça e obrigasse o próprio Cristo a entrar numa casa em ruínas. E com a voz tomada de dor, acrescentava: Deus não revelou aquele sinal para escandalizar, mas para converter. Ele mostra o inferno
não para nos atirar nele, mas para que fujamos dele. Alfonso se tornaria desde então o maior defensor da confissão sincera e frequente. Ele dizia que a alma deve se aproximar do altar como quem se aproxima de um abismo de amor e santidade. Em seus escritos, repetia com ternura e força: antes de comungar, entra no teu coração e pergunta: se o Senhor viesse agora, ele encontraria abrigo em mim ou encontraria o mesmo silêncio da cruz? O santo via na comunhão não um prêmio, mas um encontro, e só quem ama de verdade pode sustentar o olhar do amor. Por isso, Santo Afonso ensinava que a confissão não é peso, é libertação. Que o arrependimento não é tristeza, é caminho de volta. E que Deus, antes de ser juiz, é Pai que espera com misericórdia o coração arrependido. Mas advertia: ai daqueles que se acostumam a comungar sem alma, ai daqueles que fazem do altar um costume e não um milagre. A esses, o amor de Cristo se torna fogo que purifica ou consome. Depois de uma vida inteira pregando o arrependimento e o amor, Alfonso compreendeu que toda alma tem duas estradas diante de si: o caminho da graça e o caminho do orgulho. Ele não escolheu ser o pregador do medo, mas o mensageiro da verdade. Uma verdade que arde, mas cura. Em cada homilia, em cada página escrita, Alfonso suplicava ao homem moderno, ao cristão distraído, ao fiel de rotina: não te acostumes com Deus. Não transformes o altar em hábito, nem a comunhão em costume. Cada Eucaristia é uma visita do céu. Para ele, a misericórdia e a justiça são como duas asas do mesmo anjo. Quem se aproxima de Deus com humildade é elevado. Quem se aproxima com soberba cai sob o peso da própria frieza. Por isso, o santo ensinava que o verdadeiro milagre não é ver um anjo tocar o corpo de uma pecadora, mas ver uma alma endurecida cair de joelhos e dizer com lágrimas: Senhor, pequei contra o céu e contra ti. E quando alguém perguntava a ele: Padre Afonso, o que devo fazer para não cair em desgraça diante do altar? O santo respondia com simplicidade divina: ama, confessa-te e recebe a Eucaristia com o mesmo temor com que Maria recebeu o Verbo em seu ventre. Essas palavras resumem toda a sua doutrina: pureza, arrependimento e amor. Santo Afonso partiu para o céu em 1787, com o rosário nas mãos e o Santíssimo Sacramento diante de si. Dizem que nos últimos momentos ele murmurou uma prece que ficou gravada na alma da Igreja: Meu Jesus, se tanto sofrestes para me amar, fazei-me sofrer tudo, contanto que eu não vos ofenda mais. E assim morreu, não como juiz, mas como pai das almas arrependidas, o doutor da moral, o defensor da Eucaristia, o profeta que viu o fogo de Deus e o transformou em luz para o mundo. Que sua vida desperte em nós o mesmo temor sagrado e o mesmo amor profundo. Que cada comunhão seja precedida de confissão sincera e que nenhum coração se aproxime do altar sem arrependimento. Pois, como disse Santo Afonso, quem ama de verdade nunca ofende aquele que é o próprio amor. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja e servo da Eucaristia, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório nos deixou um legado que atravessa séculos: a defesa da Eucaristia, a urgência do arrependimento e a santidade da alma diante de Deus. A história da freira que foi ao inferno por comungar em pecado mortal nos lembra que o amor de Cristo é santo e que não podemos receber o Altíssimo com um coração dividido. Hoje, cada um de nós é chamado a olhar dentro de si. Como temos recebido o corpo do Senhor? Com fé, amor e arrependimento, ou com distração e pecado? Que hoje você possa refletir sobre isso no íntimo do seu coração, e que cada Eucaristia seja um encontro com a misericórdia e não um convite à justiça divina. Se você sentiu o peso desta mensagem, não permita que ela passe sem ação. Ore agora, confesse seus pecados
fortaleça sua fé e compartilhe esse vídeo para que mais almas possam conhecer a santidade do altar e a misericórdia de Deus. Pois, como nos ensinou Santo Afonso, quem ama de verdade nunca ofende aquele que é o próprio amor.